Pessoal, é o seguinte, sei que vocês já viram vários unboxing do S20 FE com Snapdragon, então não vou fazer uma coisa repetida em relação ao que vocês já viram aí, uma cacetada de vídeos sobre isso. O que eu vou fazer aqui já de cara é apontar para você por que na minha opinião, esse aparelho está valendo tanto a pena, pelo que ele está custando agora, e o que ele também deixa a desejar apesar do custo dele, porque não é um aparelho barato. A gente está pensando aí na versão de 128, a gente está encontrando ele aí por 2.100, às vezes até menos, 1.900, 1.800, dependendo da promoção. E a versão 256, 2.400, 2.300, na melhor das condições, 2.200. Então por que vale a pena você pagar isso num aparelho que está sendo vendido no Brasil hoje, ao invés de procurar um aparelho importado da China? Porque para competir com esse aparelho hoje, tentando usar o preço como o maior argumento, que é o que a galera pega pesado mesmo, tá, mas eu quero pagar o mínimo possível, você vai acabar caindo ou no Poco X3 Pro ou no Poco F3. Só que se você for para o Poco F3, por exemplo, você vai pagar o preço cheio dele, dessa mesma versão 128, você vai pagar praticamente 2.000. Só que 2.000 você pode contar aí a taxa, ICMS a depender do estado e multa a depender da declaração do vendedor. O Poco X3 Pro, um pouco menos, mas quando você soma com a taxa, vai dar mais ou menos esse valor aí. Então, esse aparelho aqui é mais aparelho que o Poco X3 Pro e é mais aparelho que o Poco F3. Por quê? Já eu falo sobre isso. Mas coisas que me chamaram a atenção no unboxing, pensando num aparelho de R$2.000, que são importantes, né, para você observar. A primeira delas, a quantidade de bandas que esse aparelho suporta. Eu vou deixar aí na tela para vocês terem uma ideia a diferença da quantidade de bandas tanto na 4G quanto na 5G desse aparelho em relação, por exemplo, ao Poco F3. O que isso muda? Aqui no Brasil, praticamente nada, porque os dois aparelhos, ou os três, se você considerar o Poco X3 Pro, suportam as bandas aqui do Brasil das principais operadoras, que é a B3, B7 e B28. Tá tudo aqui e tá tudo nos outros aparelhos também. Agora, se você for para o exterior, ele vai pegar tanto o 4G muito bem lá fora, praticamente qualquer operadora, quanto o 5G lá fora, praticamente qualquer operadora. A gente usa o telefone para falar, né? Então essa parte das bandas é muito importante. Apesar do smartphone hoje fazer tantas coisas, ele foi pensado inicialmente para a gente falar o telefone. Outra coisa importante, qualidade do sinal, qualidade das antenas. Achei superior ao Redmi Note 9S, achei superior ao Redmi Note 10 Pro, mas não tenho como falar sobre o Poco F3. Achei superior também ao Poco X3 normal. Conta bastante a qualidade do sinal. Você leva que outros aparelhos dessa faixa de preço não estão apresentando o certificado de resistência à água IP68, não é o IP53 lá do Poco, por exemplo, não é uma resistência a respingos, que é padrão hoje em todos os aparelhos, estão tendo essa resistência. Esse aqui não. Imersão até 1,5 m por 30 minutos. Ou seja, esse aparelho aqui você não vai correr risco se você deixar ele cair. Até na piscina, né? A depender da hora ali, você pega rapidinho. Ele vai continuar funcionando. Caiu na privada, que acontece com algumas pessoas. Vai continuar funcionando. Deixou em cima da mesa, derrubou algum líquido em cima dele. Vai continuar funcionando. Questão das câmeras. Um dos pontos principais desse aparelho. Ah, mas são só 3 câmeras. Ah, mas a resolução das câmeras é muito baixa, são 12 megapixels, o outro tem 48, o outro tem 64, o outro tem 108 megapixels. Isso aqui, para muita gente, já está bem mais do que provado, mas para algumas pessoas ainda resta essa dúvida. Mais megapixel não significa fotos melhores. A câmera que eu filmo, por exemplo, tem uma quantidade de megapixel bem baixa, e a qualidade de fotos que ela tira é bem superior a qualquer smartphone. Aqui o que é importante você saber, que muda a sua vida, né, muda a sua foto, é o seguinte. Duas dessas lentes aí têm estabilização ótica. É uma estabilização física, não é estabilização eletrônica padrão na maioria dos aparelhos aí, incluindo flagship killers de 2.000 ou mais. A maioria dos flagship killers vendidos na China agora tá tudo só com estabilização eletrônica. Então aqui você tem na câmera principal estabilização ótica, vai te ajudar a fazer filmagens com a qualidade bem superior na estabilização e vai te ajudar a tirar fotos noturnas também com uma qualidade de estabilização bem superior. A qualidade das fotos noturnas tende a ser também muito melhor do que outros aparelhos, até com mais megapixels. Quando você utiliza a telefoto, que é a câmera para tirar fotos mais próximas, também tem estabilização ótica. Ajuda muito. Nas duas situações, a estabilização ótica ajuda muito. Quanto mais zoom você der na câmera, mais você vai sentir ela tremendo. Faça o teste aí. Estabilização ótica vai te ajudar. Toda vez que você vai tirar uma foto noturna e ativa o modo noturno do aparelho, ele vai te dizer assim: manter o aparelho estável. A estabilização ótica vai te ajudar. A eletrônica te ajuda? Ajuda, mas não é páreo para estabilização ótica não.
é outro nível. E na outra câmera a gente tem o ultra wide padrão. Então nas câmeras você está levando uma coisa bem diferenciada. Na traseira e na frontal eu vou testar, não sei, não posso dizer sobre a frontal se ela está bem acima das câmeras frontais utilizadas nos intermediários padrão e nos flagship killers. Se você está pagando R$1.500, R$1.600 no intermediário de hoje, pagar mais R$400 por essas coisas que eu estou falando, compensa. Eu acho que é esse o ponto principal desse aparelho. Agora tem coisas aqui que não me agradam. Por exemplo, fundo em plástico. Poderia ser um fundo em vidro? Poderia. É bom ter um fundo em plástico? Também é bom. Aí é meio controverso, porque eu gosto desse fundo em plástico fosco. Primeiro porque ele não pega digital. Não é nem que ele pega pouca, para mim ele não pega praticamente nenhuma. A segunda é que ele tem uma resistência bem maior, em caso de queda, ele não vai quebrar. É estranho porque a Samsung coloca isso no aparelho, supostamente te ajudando a fazer ele durar mais, né? Não vai quebrar com facilidade o fundo, ele arranha mais do que um vidro resistente aí, um Gorilla Glass, ele tem essa falha, ele arranha mais, então se você gosta de usar o aparelho sem capinha, ele vai arranhar com mais facilidade. E aí vem uma coisa controversa, um aparelho desse valor não tem capinha. Eu acho um absurdo, porque aparelhos absurdamente baratos, vendidos na China e até no Brasil, estão vindo capinha. A Samsung te dá um aparelho desse valor, você é doido para usar e ele sem capinha, você fica com medo. E é obrigado a ir para a rua procurar uma capinha, que eu achei. Nesse ponto até que é bom você comprar um aparelho nacional. É relativamente fácil você encontrar uma capinha na sua cidade, por um preço até nada absurdo, né? Essa aqui foi R$30, olhando o valor que está na China, de várias capinhas, 30, 20. A questão é que às vezes por R$30 você compra lá na China uma capinha de qualidade bem superior. E a Samsung te faz gastar esse dinheiro sem necessidade. Outra coisa que me chateou nesse aparelho foi que nesse valor de praticamente R$2.000, acho que dá pra gente colocar assim, ela manda um carregador de 15 watts, um carregador rápido, mas ela tem o carregador de 25 watts, que seria ótimo para esse aparelho, e ela envia esse carregador de 25 watts em aparelhos da própria marca inferiores. Isso aqui é sacanagem demais. Se tem o carregador melhor e o aparelho é de uma categoria superior, bota o carregador superior. A gente tem aparelhos aí da China, da própria Xiaomi, tem de outras marcas também, bem inferiores, aparelhos intermediários, nem intermediários premium, vindo com carregador superior ao que o aparelho suporta. O Realme também tem aparelhos lá com carregador acima de 33 watts, 65 watts. Então isso aqui não é nada demais para a Samsung. Aí eles colocam esse fone da AKG para dar aquela moral, né? Fone bom, o som do telefone é bom. Mas eu acho que na verdade eles colocaram esse fone aí para não te deixar logo chateado com o fato dele não vir com entrada para fone de ouvido P2, porque ele não tem. Então a primeira impressão você já nota logo isso. Quando você gira o telefone na mão, você, opa, cada entrada de fone de ouvido não tem. Ah, mas a Samsung mandou o fone, tá tranquilo. A mesma coisa eu senti quando eu girei o telefone e não vi um sensor, por exemplo, infravermelho. Aparelhos baratinhos aí de R$1.000, 900 e poucos reais da China tem, e um aparelho desse não tem. Então ele não é um aparelho perfeito, com certeza. Mas eu acho que nas coisas que a gente geralmente usa, que são, por exemplo, a câmera, a tela é uma tela Super AMOLED da Samsung, que é sim superior à das outras marcas, tanto em brilho quanto na qualidade. Para a câmera é superior, o som é estéreo. Apesar da gente não ver lá em cima a grelha, né, para saída de som, mas o som tem uma qualidade muito boa, estéreo. Pelo que eu vi aqui e lembrando dos aparelhos que eu testei, eu achei a definição do som superior. O DAC, quando a gente coloca o fone de ouvido ali, também na especificação é superior. Então se você gosta de ouvir música, teoricamente ele vai oferecer uma qualidade sonora superior. Mas eu não consigo até hoje, não sei se eu não sou tão bom assim de ouvido, mas eu não consigo visualizar isso quando eu coloco fones de ouvido no sentido de 192, outra definição de bits e kHz. Tem o NFC. Uma coisa interessante que eu não vejo as pessoas falando muito, o fato da tela ser retona. Tem muita gente que vai odiar isso, porque acha que o aparelho, para ser premium, tem que ter a tela curvada. Essa tela aqui é retona, pessoal. O que significa que para você colocar películas nesse aparelho aqui vai ser moleza. Pode ser película de vidro, pode ser película hidrogel, pode ser película de plástico. Qualquer uma delas vai ficar muito boa nele. É uma película que não vai ficar tendendo a se soltar. Em relação ao ressalto da câmera, padrão intermediário, não é padrão aparelho premium. Por exemplo, eu testei o Realme 7 5G. O ressalto da câmera do Realme é mais bem acabado que esse aí, bem melhor. Sensor de digitais. Vão me crucificar, mas eu acho melhor aquele lateral, mais rápido, mais preciso. Sensor na tela é legal, fica bonito, né, visualmente, não tem nada ali nem do lado, nem atrás, mostrando que tem um sensor, mas na prática
em termos de desbloqueio, o sensor na tela nesse aparelho aqui. Eu sei que tem outros que o sensor é mais rápido, mas eu achei ele ainda um pouco atrás do sensor físico. Uma coisa que eu não estou vendo aqui e faz falta, deixa eu ver se está em algum lugar, não estou vendo, é um LED de notificações. Ele tem o Always On Display, que vai ficar mostrando as notificações ali, mas são coisas nesse aparelho que indicam que ele está ao mesmo tempo numa categoria superior e ao mesmo tempo numa categoria inferior. Inferior que eu estou falando até de aparelhos intermediários, não é nem de intermediário premium. Depende muito do que você usa. Se para você é importante, por exemplo, câmera, som, resistência à água, microfone que eu vou testar, tende a ser um microfone bem melhor do que o do Xiaomi. Aí você pega esse aparelho aqui que ele vai te dar uma satisfação no uso bem superior. Em relação ao aquecimento, né, que é o calcanhar de Aquiles da versão com Exynos, eu achei que ele aqueceu também quando eu estava usando aqui, mas só que o aquecimento tolerável, que é aquele que eu mostro para vocês em média, que é quando o aparelho em uso extremo, ele chega ali nos 40, chega um pouquinho mais, 41, estourando 42. Quando o aparelho fica nessa meta aí, é muito bom, porque você consegue utilizar ele 100% e sem ter nenhuma queda de desempenho. O Exynos, pelo que eu escutei falar, não sei porque não testei, ele tinha problemas de aquecimento em uso normal, mesmo sem estar jogando, e problemas de superaquecimento durante jogos, que fazia com que os jogos dessem umas travadinhas. Esse aqui, pelo que eu estou observando aqui do uso que eu estou fazendo, não está esquentando o suficiente para isso. Não estou sentindo na mão um calor suficiente para me dizer, opa, aqui está esquentando demais. Eu sinto ele morno, o que é normal, que eu já vi também na internet falando, eu comprei o Snapdragon e ele aquece. Aquece. Qualquer aparelho que tenha um processador voltado para um desempenho superior vai aquecer mais do que os intermediários. Só que uma coisa que eu não vejo também a galera falando, e eu dei esse toque para alguns amigos que estavam pensando em comprar esse aqui, que é muito importante. Assim como acontece nas versões do Windows, olha lá, chegou a notificação, no Always On ele acendeu, mostrou e apagou. É muito comum a Qualcomm lançar processadores que tem a seguinte característica: se nessa geração eles fizeram um processador bom e frio, na outra eles vão fazer um processador que é mais ou menos e esquentadinho. Então esse 865, muita gente fala, poxa, mas já tem o 870 e o 888 lá nos tops. O Poco F3 é o 870, o Poco X3 NFC Pro é o 870. Aí eu não estou vendo vantagem. Veja vantagem sim, porque pode olhar, a maioria dos aparelhos flagship killers que está usando o Snapdragon 870 está com problema de superaquecimento. Poco F3 teve isso, o OnePlus 9R teve isso. Tem outras marcas e outros aparelhos usando o 870 que tem isso. Aparelhos com Snapdragon 888, superaquecimento. A construção tem que ser tão premium para poder refrigerar bem o bicho, que poucas marcas estão fazendo isso. Esse aqui não. Uma geração antes é a geração mais fria. Geralmente a Qualcomm ela consegue acertar em uma geração, aí depois na outra ela extrapola, só quero o desempenho. Aqui nessa parte, ó, vocês podem ver que tem uma borrachinha e é em plástico. A maior parte dele é em plástico. E quando você olha assim de cara, muitas pessoas vão falar, é ruim, é um chip só. A outra parte do outro segundo chip está aqui, dá para ver ali, SIM 2 e micro SD. Infelizmente ele é um slot que sacrifica, né, um dos chips se você for usar o micro SD. Já chama minha atenção. Eu quero saber quanto de espaço ele tem disponível. Tem que ter um menu aqui, armazenamento. A minha decepção com o sistema da Samsung está em assistência do aparelho. Veja, isso aqui não é nada intuitivo. Você procurar pelo armazenamento em assistência do aparelho. Depois que eu liguei o aparelho, ele está dessa forma aqui, ó, 26 GB usados, já é 20% de 128. E bom, para fechar, eu quero apontar o sistema como uma curiosidade que eu tenho, porque já faz muito tempo que eu utilizo a MIUI e por muito tempo utilizei também a Oxygen OS da OnePlus, muito tempo utilizei uns alternativas, mas o sistema da Samsung ele sempre teve uma característica marcante, que é a da instabilidade, a do alto consumo de memória RAM e um gerenciamento falho. Isso, com o passar do tempo, foi sendo melhorado, inclusive no S10 Plus que eu fiz análise, eu falei, opa, já está bem melhor, já gostei bem mais do sistema, mas ainda não é o sistema que eu considero como ideal. E uma das coisas que eu mostrei foi aquela lá do armazenamento, mas tem mais, tem coisas no sistema da Samsung que me irritam bastante, que é a não essencialidade
uma das coisas que tem que bater palmas pro Steve Jobs e a Apple, que ele fala, tente fazer as coisas o mais simples possível. Aqui fica visível o quanto a Samsung não sabe fazer isso. Por quê, pessoal? A gente tem aqui uma tela AMOLED e é uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Você pode utilizar para jogos, o processador vai dar conta. Mas aí eu te pergunto, onde é que você ativa isso? Algumas pessoas podem dizer, Pinch, mas você tem que ler os submenus. Não necessariamente. Mas se você tentar fazer isso até aqui, no caso do armazenamento, ele não está aqui, né? Visível como algo direto. Ele está na subleitura, que seria aqui, ó, em assistência do aparelho e bateria. Aqui como subtítulo está lá armazenamento. Letras pequenininhas. Mas eu te pergunto, onde é que está a parte da taxa de atualização? Tinha que ter aqui direto também, literalmente. Se é um recurso que você vai mexer no aparelho com uma certa frequência, se é um recurso que faz parte de uma das coisas que faz o aparelho vender, que diferencia o aparelho de outros, ele tem que estar aqui bem direto, como está em vários outros dispositivos. Aqui no visor, você não encontra também diretamente, vou passar devagarzinho para você ver, o cara leigo. Poxa, eu queria saber onde é que eu mudo aqui a taxa de atualização do meu smartphone, porque ele tem um painel de 120 Hz. Onde é que eu mexo nisso? Não está aqui. Tem que tocar na consequência do recurso. O recurso é a taxa de atualização. A consequência dele é a suavidade do movimento. Isso aqui é muito mal feito. Isso aqui é péssimo. Aqui ele está dizendo, obtenha animações de rolagem mais suaves com uma taxa de atualização de tela de 120 Hz. Pronto. Você mexeu e alterou isso. Então, eu tenho curiosidade em ver o quanto essa falta de essencialidade do sistema atrapalha o usuário leigo e também vai ser o meu primeiro aparelho desde o S6 de longo prazo. Eu não pretendo trocar esse aparelho por um longo tempo. E aí eu quero ver aquele outro, e aí eu quero ver quanto tempo esse aparelho vai ficar no sistema que ele veio, recebendo atualizações, sem ficar lento. Porque isso eu posso garantir para vocês. Até um Xiaomi intermediário dá conta desse recado, de ficar 1 ano, 2 anos, sem que o aparelho fique uma carroça. Mas o Samsung, a galera reclama disso. Será que agora tá melhor? Será que agora tá durando muito tempo sem você precisar dar um reset de fábrica, sem você precisar reiniciar ele durante a noite ou durante o dia? Eu quero ver. Espero que você goste de todos os vídeos que eu vou fazer com ele, vou fazer os testes com o maior prazer. Se você puder, participa da rifa. Não é esse, como eu falei, esse aqui é meu. É uma versão desse de 256 GB por R$20 o bilhete. Falta pouco, mas se você puder me ajudar, eu compro e faço sorteio já de imediato, porque todos os testes eu vou fazer com o meu, para poder adiantar aí para o ganhador. Um abração, tchau, tchau.